Para a primeira mesa, convido os senhores Pedro Contoni, diretor da Biblioteca Mindlin, José Murilo, coordenador-geral de Cultura Digital do Ministério da Cultura, Evaristo Nunes, coordenador-geral do Monitoramento de Informações, Américo Córdoga, diretor de Estudos e Monitoramento de Políticas Culturais, nesse ato representando a senhora Ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por virem ao auditório Istvan Yankso da Biblioteca Mindlin para participar do Seminário Internacional Sistemas da Informação e Acervos Digitais da Cultura. O meu papel aqui é simples, como anfitrião, representar a instituição, a Universidade de São Paulo, que tem uma imensa alegria de realizar de acolher, né, bem a verdade, esse seminário da Secretaria de Políticas Culturais, porque trata-se já de reiterar uma parceria, uma colaboração de já muitos anos e que para nós é decisiva. Eu queria só deixar marcado isso. É decisiva porque essa biblioteca, a Biblioteca Mindlin, e todo esse projeto que resultou na construção do edifício e que tem resultado também em toda a nossa iniciativa de digitalização, de preparação dessa biblioteca digital, eu vou falar disso mais tarde, ela não teria sido possível sem essa parceria. O Ministério da Cultura foi um dos primeiros a abraçar o projeto que havia sido concebido por Istvan Yankso e por José Mindlin, que não estão mais conosco, mas que conceberam a ideia de um prédio que abrigasse essa coleção que a universidade recebeu como doação, mas também que fosse uma plataforma para as novas tecnologias de acesso ao conhecimento. E o Ministério da Cultura, na época do ministro Gil, depois ministro Juca e agora com a ministra Marta, tem reiteradamente celebrado conosco essa cooperação, que para nós é decisiva, como eu estava explicando, não só porque nos ajudou a constituir o nosso espaço, a nossa atuação, mas como também abre perspectivas de debate, de participação de uma tarefa que é de todos nós, de todos os brasileiros. Então, ficamos muito contentes, Américo, Evaristo, Zé Murilo, muito obrigado e bem-vindo a todos. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, eu queria aqui saudar, em nome da Ministra da Cultura, Marta Suplicy, a vocês que se inscreveram e aos nossos convidados internacionais que vão trabalhar com a gente esses 3 dias. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui. Também trago um abraço carinhoso do secretário de Políticas Culturais, Sérgio Mamberti. E eu vou aqui, primeiramente, agradecer aqui ao Pedro Contoni, a nossa reitora, que nos permitiu utilizar esse espaço que vocês estão vendo aqui, que será inaugurado no próximo sábado, no dia 23. É isso? Daqui a 2 sábados. E esse é um importante equipamento que tem uma parceria de várias instituições, inclusive o Ministério da Cultura, onde tem o acervo do nosso grande, esse grande intelectual, Zé Mindlin, que doou a sua biblioteca, está sendo toda digitalizada. Então, é muito importante, simbólico, que a gente faça esse nosso seminário aqui. Então, eu venho aqui acompanhado dos nossos coordenadores gerais da Secretaria de Políticas Culturais, o Zé Murilo, que é o coordenador geral de Cultura Digital, o Evaristo, que é o coordenador geral dos sistemas de monitoramento, e a gente tem ali sentado o Rafael, que é o nosso coordenador geral do Plano Nacional de Cultura. Então, a diretoria se faz presente aqui nesse seminário. Como surgiu essa ideia do seminário? Ela é fruto de uma parceria com a União Europeia. Nós temos um intercâmbio que chama Diálogos Setoriais,
que o Ministério já realizou alguns intercâmbios, entre eles o Seminário Internacional de Economia Criativa, no marco da Rio+20, o ano passado, realizado pela Secretaria de Economia Criativa. E nós, o ano passado, tivemos 2 missões para fazer esse intercâmbio para a política de cultura digital e de acervos e de sistemas de informação. Então, nós fomos na Europa em 2 momentos. Num primeiro momento, nós fomos à Holanda, a Amsterdã, dialogar com a Europeana. Depois fomos a Helsinki, na Finlândia, participar do Open Knowledge, um grande encontro da Open Knowledge Foundation, que também teve vários trabalhos sobre sistemas de informação, de Open Government e também experiências relacionadas a questões de padrões e metadados, enfim. E, por fim, nós tivemos em Londres e Manchester, no GISC e no MIMAS, que nós teremos aqui a apresentação dos colegas que nós conhecemos nesses 2 momentos, para conhecer, também discutir sobre esse importante projeto, né, que vem sendo realizado há bastante tempo e que, para nós, é também uma das referências do que a gente quer fazer dentro do Ministério da Cultura. A segunda missão foi com o Evaristo. Nós tivemos na Torre do Tombo, em Lisboa. Tivemos também no Geocultura, que é o mapeamento da cultura realizado pelo Ministério da Cultura. E tivemos na Espanha, conhecendo Espanha as Cultura, que é um grande portal do Ministério da Educação, Cultura e Turismo, sobre os dados culturais da Espanha. E, por fim, a gente esteve em Berlim, no Cultural Server, que nós vamos ter a oportunidade de conhecer a experiência. Wolfgang está aqui, seja muito bem-vindo. E eu vou passar rapidamente aqui para a gente só contar como foi. E a gente quer, depois, com esse encontro, apresentar para os nossos colegas da Europa o que a gente vem realizando dentro do Brasil e apresentar a todos que também não tiveram oportunidade, não é, dessa política de cultura digital que a gente vem realizando dentro do Ministério da Cultura nesses últimos anos. Vocês também receberam esse livro aqui, é um livrinho, é o nosso livro das metas do Plano Nacional de Cultura. A gente também vai ter um momento que a gente vai apresentar de que maneira que nós construímos as metas do plano. São metas para um plano de 10 anos, e nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre as experiências do Sistema AMIC, que é a próxima mesa, com a Funarte, com a Secretaria do Audiovisual, a Biblioteca Nacional, e nós convidamos também, agradecer já ao convite, o Arquivo Nacional, para a gente explicar os nossos desafios nessa construção de uma política de disponibilização de arquivos e conteúdos digitais, que dialoga muito com as experiências que a gente conheceu na Europa, e os sistemas, não é, de informações culturais, os monitoramentos, que também está ligado com a questão dos arquivos digitais, dos padrões, o que a gente pretende. O Ministério, nesses últimos 2 anos, realizou também alguns eventos muito importantes, como a cartografia colaborativa. Teremos algumas experiências que foram apresentadas no nosso último evento. A Biblioteca Mindlin vai também apresentar o trabalho que está sendo realizado aqui. Teremos uma apresentação do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que chamamos aqui de CGIBR, e teremos a parte técnica também, os desafios técnicos que nós vamos precisar enfrentar para que a gente possa, de fato, disponibilizar esses conteúdos. Um dos parceiros importantes nessa nossa política é a RNP, a Rede Nacional de Estudos e Pesquisa,
que, entre outras coisas, não é, tem uma tarefa de interligar as nossas instituições, uma rede de alta velocidade, que vai permitir que os nossos conteúdos digitalizados dentro dessas instituições que eu falei, em especial a Cinemateca e a Biblioteca Nacional, e eles também vão apresentar aqui numa das mesas o que a gente pretende fazer e realizar nos próximos anos. Então, primeiramente, eu vou passar para o Evaristo e depois eu vou passar aqui para o Zé Murilo. Obrigado. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde a todos. É um prazer para a Coordenação Geral de Monitoramento de Informações Culturais poder compor essa mesa e poder repassar um pouco da experiência que foi as visitas na Europa, especificamente nos lugares que o Américo já colocou, e colocar que esta troca não é uma troca de uma mão só, ela é uma troca de mão dupla, e exatamente por isso que esse evento está sendo feito no Brasil, ao final, para que a gente possa fazer esse momento onde percepções e encontros de ideias possam ocorrer. Muito bem. A primeira parada nossa foi, para mim que sou um apreciador quanto mais de história, foi um banquete, não nos trópicos, mas um banquete, né, mais em cima, que foi a Torre do Tombo, que o Américo ficava brincando, dizendo que eu ia chorar no meio dos papéis, né, porque lá estava-se textos preparativos para o Tratado de Paz Brasil-Portugal da Independência. Da independência do Brasil. Eu queria abrir aquela caixa e ficar horas ali olhando para aquela caixa só por esse momento. Mas, tirando o diletantismo pessoal, foi uma experiência fantástica, do ponto de vista substantivo e adjetivo. Substantivo, porque ali está uma parte da história do Brasil e uma parte das conexões históricas entre a nossa história e a história europeia, e que de fato nós não conhecemos, não temos acesso, e essa história está lá. E é sintomático que a gente esteja aqui na Biblioteca Zé Mindler, porque, de uma certa maneira, é o reencontro entre esse conhecimento enciclopédico, não taxonômico, ainda não totalmente conhecido do ponto de vista do conteúdo, mas que é necessário que a gente entre nele urgentemente, para que a gente não perca as conexões de informação que estão aí dentro. E é muito importante essa diferenciação aí entre dados e informação, para que a gente não fique fetichizado com estatística. Assim, estatística é importante, tem o seu lugar no mundo da cultura, mas o importante mesmo é o substantivo, é o que está lá dentro e que precisa ser acessado. Eu sempre digo que a minha tarefa em colaboração com o Zé Murilo é eu erguer as paredes e o Zé Murilo encher essas paredes de coisas realmente importantes. E nesse caso, especificamente da Torre Tombo, a gente foi ver especificamente o processo de digitalização do acervo da torre, como eles estão indexando esse acervo, e quais são as reconexões disso com as nossas iniciativas aqui locais de informação. Foi sintomático ver, por exemplo, que existem várias iniciativas brasileiras, portuguesas ou via União Europeia de digitalização de temas muito específicos. Esses temas foram digitalizados, mas ainda carecemos de um processo de metadados adequado para que haja um conhecimento mútuo desse acervo. Então, por isso, esse evento é tão importante pelo lado do metadado, porque nós não podemos crer que essa informação que está lá dentro dos documentos, que são manuscritos, basicamente são obras que foram manuscritas e que precisam ser transpostas para um ambiente digital do ponto de vista da imagem, mas precisa também haver uma indexação dessa informação que está lá. E como isso é a nossa conexão de língua portuguesa na Europa e histórica, então foi a escolha mais contundente, e graças aí à nossa assessoria luxuosa do nosso consultor português, né, o nosso companheiro visigótico, o Eloy. A gente chama ele de visigodo, porque ele está na vanguarda. Enfim, essa foi a experiência da Torre do Tombo. Recomendo fortemente os que não conhecem o acervo da Torre do Tombo a acessarem os acervos da Torre do Tombo. Os digitalizados, a parte histórica, o core que eles chamam lá, o que está na caixa cofre, o que está na parte mais assegurada, está todo digitalizado, não precisa ser manuseado mais, e assim como na Biblioteca de Zé Mindler, essa é a intenção.
Então, acessar esse conhecimento já é importante, mas o passo seguinte, que é transcrever esses documentos para um formato, em formato texto lível, é um outro desafio, e outro desafio ainda é indexar esse conhecimento para que isso seja utilizado como metadados. Então, nós ainda temos aí uma longa jornada substantiva para ser percorrida. Okay? Outra viagem que nós fizemos logo depois foi para conhecer as experiências espanholas. 3 experiências espanholas foram conhecidas e muito interessantes. É uma pena que eles não puderam estar aqui conosco. Por acaso os 3 não puderam, por problemas de agenda. A primeira delas é o Geocultura. Geocultura é um projeto antigo, da época que ainda se chamava Ministério da Cultura, hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Educação, e que é um mapeamento de informações culturais muito interessante, mas ainda porque eles mesmos diziam para nós que havia problemas sérios de atualização de dados, o que não é nenhuma novidade, infelizmente, para o mundo da cultura, é a desatualização dos dados, das informações. E esses dados eles foram fundamentais como dados básicos, e isso tem muito a ver com o SNCC, ou seja, ser uma plataforma básica de informação, para uma outra aplicação muito mais sofisticada do ponto de vista da visualização dos dados e da editoração dos dados, que é o Espanha Escultura. Na minha opinião, é o melhor site de georreferenciamento cultural editorado que existe hoje. espanhaescultura.es. Assim se escreve sem o H, sem o tio do N também. Ah, sim, claro. O SNCC, o Sistema Nacional de Informações de Indicadores Culturais, uma obrigação do Ministério da Cultura frente ao Plano Nacional de Cultura para monitoramento, mas que foi alargado, cujo conceito foi alargado para ser uma infraestrutura de dados e uma infraestrutura de serviços para o mundo da cultura. Dentro desse conceito, o Zé Murilo vai falar muito melhor que eu, é a parte especificamente de conteúdos e digitalização de acervos. Voltando para o Espanha Escultura. Espanha Escultura é realmente um projeto muito sofisticado, de bastante bom gosto e de bastante cuidado em termos de imagem, de projeção da imagem da cultura espanhola para o mundo. Eles se identificaram dentro do diagnóstico espanhol de que a imagem externa da Espanha estava vinculada somente ao turismo de praias, um turismo de verão, e não a um turismo cultural. Essa percepção gerou um acordo de cooperação entre o Ministério da Cultura da Espanha, o Ministério do Turismo da Espanha e uma agência executiva chamada Segitur. Essa agência ela é responsável por executar esse projeto Espanha Escultura, no qual eles pegam todas as informações culturais relevantes, e aí tem toda a metodologia lá para dizer o que é relevante para a projeção da imagem cultural espanhola no mundo, em termos de cultura, e mudar a percepção mundial de que a Espanha não é só praia, e de que a Espanha tem cultura para ser mostrada. A exemplo do que faz a França e a exemplo do que faz a Itália. Esse projeto, ele tem todos os conteúdos tratados, todas as imagens são tratadas, todas as imagens têm alto padrão de qualidade, os vídeos têm alto padrão de qualidade, os textos são cuidadosamente corrigidos para que não haja erros em espanhol, para que sejam traduzidos em inglês e em francês, e para que todos os conteúdos, quando acessados, possam ser acessados com realidade aumentada. Realidade aumentada que possa ser colocada no iPhone, no Android, e que quando a gente estiver passando, e isso eles mostraram, não é um conceito, eles já fazem isso, você pode até baixar o aplicativo nas lojas da Apple e do Play, em que você coloca na rua, e aí, dependendo da localização do GPS da rua, ele ressalta na tela, na realidade aumentada, quais são os objetos culturais que estão em volta daquele ponto em que o ser humano está lá posicionado. Só que isso somente, do ponto de vista tecnológico, é fácil de fazer. O difícil é criar uma imagem e um conceito informacional e um conceito estético para ser passado. De novo, a dicotomia entre adjetivo e substantivo. Quer dizer, o adjetivo tem que estar muito bem colocado, está muito bem feito, feito pela Segitur, e o substantivo é também feito por pessoas especializadas no mundo da cultura e que fazem esse tratamento das imagens, que fazem o tratamento dos textos e fazem as traduções. Então, eles fazem tudo com 3 meses de antecedência, exatamente para fazer essa engenharia reversa, em que eles podem fazer todo o tratamento da imagem, todo o tratamento da informação e colocar. Isso é importante dizer porque, para nós que coordenamos o SNCC, da diretoria aqui do Américo,
É importante que a gente entregue informações e que a sociedade seja capaz de retratar essa informação, retrabalhando e devolvendo isso para a sociedade. Se isso for possível, como o caso espanhol fez, do Geocultura versus Espanha Escultura, seria muito interessante. Por fim, na Espanha, ainda tivemos umas 2 horas para percorrer lá a parte dos arquivos estatais espanhóis, com Severino Hernández. E só para dar alguns nomes, para que vocês saibam as pessoas, o primeiro lá na Torre do Tombo, o nosso ponto de contato de todos nós aqui, se quisermos ter acesso a esse tipo de informação, é um sujeito maravilhoso chamado Pedro Barbeiro. No Geocultura se chama Guilhermo Núñez, meu parente distante, Guilhermo Núñez. No Espanha Escultura é a Maya Gonçalves. A gente pode passar depois os contatos dessas pessoas. E no Arquivo dos Estatais da Espanha, Severiniano Hernández, que é responsável pela digitalização, e ele só tem 30 anos de digitalização de acervos. Só isso. Desde que ainda os sistemas eram mainframe e que as digitalizações eram imensas, com HDs, ele mostrou esse histórico, foi lindo ver o histórico espanhol passando por todos esses caminhos. Diferente da Espanha, diferente de Portugal, que tem um Estado consolidado já no século XIII, a Espanha só vira um país como um todo muito depois, historicamente, aí já no século XVI, XVII, basicamente. Então, o que acontece? O desafio espanhol, do ponto de vista da digitalização e concentração desses arquivos, é a regionalização dos arquivos que eles têm, oriundo ainda das coroas de Espanha, a antiga coroa de Espanha, a coroa da Catalunha, a coroa do País Basco, enfim. Então, aí você tem umas 5 ou 6 grandes acervos espanhóis que têm esse desafio, não só físico, como multilinguístico. Afinal, a Espanha tem a língua basca e a língua catalã ainda vivas e falantes, e ai daquele que disser que não vai traduzir para aquelas outras línguas, né? E então esse é um desafio que, por exemplo, o Brasil não tem entre aspas, não tem do ponto de vista dos falantes dessa sala, mas do ponto de vista dos arquivos, sim, há muitos documentos que não foram escritos nem em português corrente de hoje, tampouco só em português que a gente tem. Para concluir, o projeto aqui, que vai ser apresentado, que vai ser muito melhor apresentado pelo próprio pai da ideia, o pai da concepção, que é o Wolfgang Nauf, que é o diretor-presidente do Kulturserver, que é uma organização privada com fins públicos de disseminação de conteúdos culturais e que presta serviço para várias organizações culturais na Alemanha, na Holanda, principalmente na província de Westfália, que é onde a base também está em Aachen. E é um projeto muito interessante, que não tem nada a ver com os órgãos estatais da Alemanha, mas se serve de uma informação que vira uma informação de uso público e que a gente espera muito que isso aconteça também no Brasil, de que haja organizações que façam esse tipo de mediação entre o público e o privado. Muito bem, essa foi a nossa jornada. Daí a gente voltou, né, chefe? E aí a gente conclui, né? Obrigado, Evaristo. Bom, só para também deixar registrado, esse projeto com os diálogos setoriais com a União Europeia, ele também prescinde o apoio de 2 consultores especialistas. Então, nós temos o nosso amigo Eloy Rodrigues, né, de Portugal, e o Tiago Primo, que é aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, que eles também fizeram os contatos, não é, com essas instituições. Queria, antes de passar a palavra para o Zé Murilo, dizer que, dentro da política de cultura digital e de acervos digitais, nós, em parceria com a Brasiliana, nós vamos lançar um edital de digitalização de acervos. Então, nós vamos lançar esse edital que vai permitir que as instituições selecionadas recebam um kit contendo equipamentos, scanner, câmeras, computadores e outros, como aplicativos, softwares, e poderão indicar pessoas e equipe para capacitação e treinamento para a digitalização de acervos. Então, é uma iniciativa do Comitê Gestor da Rede Memorial,
que também vai ser apresentado aqui nesse seminário, por meio de uma parceria com o Laboratório Brasiliano aqui da USP, o Departamento de Preservação e Difusão de Arquivos Públicos do Estado de São Paulo e da Diretoria de Cultura e Memória da Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, que também estão participando desse seminário. E agora eu vou passar a também dizer que teremos 2 videoconferências. A primeira videoconferência será amanhã, às 11 horas da manhã, com o senhor Ian Molinidic, diretor técnico de operações do projeto Europeana. E no dia 13, quarta-feira, a senhora Rachel Bruce, diretora de Inovação e Infraestrutura Digital do GISC, que vai, junto com a Norman Wiseman, que está presente aqui, vão ter amanhã a partir das 14h30. Nós temos que começar na hora, porque existe um compromisso aí de transmissão, então vamos tentar, seminário sempre dá uma atrasadinha, e vou passar agora a palavra aqui para o José Murilo. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui então representando a Coordenação de Cultura Digital, na Secretaria de Políticas Culturais. E eu queria começar, vou fazer aqui uma rápida exposição sobre o que a gente prospectou no âmbito dessa cooperação, mas inicialmente eu gostaria de chamar a atenção até para o nome do seminário, né? Sistemas de Informação e Acervos Digitais de Cultura. Não é à toa que a gente compôs esse nome, porque de alguma forma, nesse momento em que o Ministério da Cultura implementa o seu Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, ou seja, isso é um marco dentro das políticas públicas de cultura, porque pela primeira vez essas informações vão estar organizadas, né, e disponibilizadas ao público. E lembrando também que esse sistema, ou seja, na conceituação de implementação, ele prevê uma base aberta, ou seja, essas informações elas são organizadas para a utilização pela sociedade. E não somente isso, são informações que podem ser comentadas, que podem ser aperfeiçoadas, qualificadas com a intervenção do público, da audiência interessada nessas informações. Então, isso é um conceito novo de implementação e, obviamente, quando a gente imagina essa nova base de dados da cultura disponível, e aí nós estamos falando de equipamentos culturais, né, pelo Brasil, nós estamos falando de bibliotecas, de museus, de arquivos, imediatamente nos leva a pensar nos acervos, né, que essas instituições de alguma forma mantêm e nesse momento até que a gente pode dizer não idealmente digitalizados, né? A gente sabe que existem vários processos de digitalização desses acervos, mas são processos que de alguma forma não estão funcionando, não estão acontecendo de uma maneira integrada, o que causa, digamos assim, muito prejuízo para os usuários da internet que vão tentar acessar esses acervos. Então, nesse nosso seminário internacional, né, que é fruto dessa cooperação com a União Europeia, nós buscamos prospectar experiências de sistemas de informação públicos de cultura que reunissem de alguma forma essas características que nós estamos explorando e da mesma forma as experiências de digitalização de acervos no âmbito da União Europeia que pudessem nos responder algumas questões que nós temos aqui, como por exemplo, uma questão que não é só daqui, do mundo inteiro, como que nós tornamos interoperáveis esses acervos de bibliotecas, de museus e de arquivos, ou seja, são desafios globais que de alguma forma nós aqui estamos enfrentando. A oportunidade agora é exatamente dessa troca de informação com essas experiências, no sentido de criar uma visão comum para o setor de acervos no país. A gente imagina que somente essa visão comum, que ela é uma visão baseada, obviamente, em aspectos técnicos de interoperabilidade, mas também que, idealmente, deve contemplar uma organização, uma integração das iniciativas das instituições. Ou seja, então nós estamos falando também de uma integração institucional, né? E que, certamente, quando nós estamos falando de tantas instituições de governo, nós estamos falando também de uma visão comum que possa unificar a visão também política, ou seja, de todo o respaldo que essas instituições podem ter no sentido de realizar não somente projetos de digitalização, dos quais nós estamos já acostumados a ver, mas realmente um grande programa estruturante para o setor, que possa, de alguma forma, responder a essas questões que as instituições estão vivenciando no seu dia a dia, desde
como armazenar esses acervos digitais, né, ou como interoperá-los entre as várias instituições. Então, a nossa ideia aqui é um pouco de provocar esse debate, essa reflexão conjunta, no sentido de projetar essa visão comum, que vai poder criar uma ação sinérgica, com maior integração das inúmeras instituições que estão trabalhando na digitalização de acervos. Eu acho muito interessante estar falando aqui no auditório recém-pronto, né, da Biblioteca Mindlin USP, da Biblioteca Brasiliana, porque, de alguma forma, é uma biblioteca que nasceu primeiro digital, né? A gente já conhece a Biblioteca Brasiliana de algum tempo, através da internet, e hoje ela está aqui se materializando enquanto prédio. Isso, para nós, realmente um paradigma interessante, né? Porque, de alguma forma, e nós vamos ver aqui na apresentação da Brasiliana, é um projeto que ilumina essas possibilidades, né? Nessa articulação também com a rede memorial. Nós, no Ministério da Cultura, da Coordenação de Cultura Digital, nós entendemos que nós temos um papel de articulador nesse processo, de articulação entre essas várias instituições. E esse evento aqui, ele tem esse papel de a gente possa, de alguma forma, trazer as informações que nós podemos prospectar nas nossas missões na União Europeia e conversar, debater, propor ações parceiras a partir dessas informações que possam projetar um verdadeiro Programa Nacional de Digitalização de Acervos. Nós estamos no Ministério da Cultura imbuídos desse aspecto, achamos que o momento em que nasce o SNIC, né, que é a base de dados aberta da cultura, ele já cria esse momento, digamos assim, virtuoso, onde existe essa mobilização de todos os setores da cultura no país, e agora a ideia é fazer com que isso seja conectado com o setor dos acervos digitais, fazer disso um grande programa de modernização, de trazer a cultura digital para esse setor dos acervos digitais no Brasil. Bom, eu iria entrar aqui no detalhe sobre os projetos que nós prospectamos, mas acho que melhor vai ser que os próprios projetos se apresentem. Nós vamos ter a apresentação do modelo de dados da Europeana, que é um paradigma nesse sentido de integrar as várias instituições, é o que eles têm feito na Europa. Vai ser muito interessante para nós ouvir dessa experiência, e vamos ouvir também dos nossos colegas do GISC, do Reino Unido. E aí, nesse caso, nós vamos focar especialmente na experiência de inovação institucional que o GISC vem promovendo no Reino Unido, ou seja, de se tornar essa instituição que integra as várias instituições que contêm repositórios de conteúdos digitais, a ponto de se tornar um grande player nesse setor. Então, a nossa ideia é exatamente provocar essas conversas, tanto no nível técnico, institucional e político, para que nós possamos sair daqui com uma visão mais clara e, de preferência, uma visão comum do setor em relação em que direção nós devemos caminhar. Bom, esse era mais ou menos o meu recado para essa hora, e nós vamos estar aí continuando a nossa conversa nesses 3 dias de evento. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Bom, estamos com a Wi-Fi aberto, quem quiser utilizar. Biblioteca Brasiliana. Nós também estamos transmitindo pela web. Queria também, para finalizar, agradecer nós temos representantes de várias partes do Brasil aqui, em especial a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, o secretário adjunto está aqui, o nosso representante do MINC, o Valério, que também está nos prestigiando, e sejam muito o BNDES está aqui também com uma delegação enorme, 7 pessoas, para nós é muito importante esse prestígio, e sejam muito bem-vindos, eu espero que seja bastante proveitoso, e vamos para a nossa próxima mesa. Muito obrigado.